Primeiras páginas, meus caros, do dia 11 de junho, sábado, são só 4 jornais, o resto está tudo fim de semana. Começamos com o Correio da Manhã, como sempre, e grávida perde a segunda filha em cesariana. Nós somos realmente um país do terceiro mundo, toda a Europa nos vê assim. Olha, da mesma forma que nós vemos uma determinada etnia, assim eles nos veem a nós. Hospital de Caldas da Rainha, urgência fechada por falta de médicos, a criança morreu e o resto é conversa e fica tudo na mesma. Aliás, há um anúncio hoje de mais 4 hospitais sem serviço de obstetrícia durante o fim de semana, e mais 2. É isto o SNS, é para isto que pagamos milhares de milhões por ano, é isto que tanto Costa como a Ministra da Doença dizem que está muito bom e recomenda-se cada vez melhor. A notícia principal, a criança atinge a tiro o irmão bebé. Enchemos a boca com os Estados Unidos da América, com as armas, mas cá também acontece, parece que a culpa não é só de Trump. Tragédia em família de militar, da GNR. Tinha arma na gaveta, portanto, quando assim é, ainda por cima carregada, não há muito a dizer, é Portugal e pronto. E Portugal é o seu povo, diz Marcelo, é a raia miúda. O problema é que em Portugal a raia miúda permanentemente vota numa elite. É, portanto, um problema que nem sequer é da elite, é mesmo da raia miúda. Enquanto a raia miúda continuar a votar naqueles que se servem dela para fazerem grandes vidas e abandonarem completamente o país à sua sorte, como tem acontecido e acontece neste preciso momento, então a raia miúda não pode esperar outra coisa do que aquela que lhe está a acontecer neste momento, empobrecer cada vez mais. Mas isto só depende da raia miúda mesmo, como diz Marcelo e muito bem. O dia que começar a votar a sério, no dia em que começar a mostrar um cartão vermelho a esta elite que nos tem desgovernado ao longo dos últimos 48 anos, bem, nessa altura poderemos pensar talvez em algum desenvolvimento do país, mas até lá não, é sempre a afundar. E Marcelo é a prova viva deste inacreditável afundanço. O JN diz-nos que passaportes portugueses são negociados a 10 mil euros. O documento nacional é valorizado no mercado negro por dispensar visto no acesso a 188 países. É um dos mais seguros à escala global, mas todos os anos são detectadas falsificações. Bem, eu recordo que aqui há uns anos, já não sei precisar há quantos, foram descobertos centenas de passaportes falsificados, eu penso que no Brasil. Portanto, isto é à balda e sempre foi à balda. Nós vivemos realmente num país do terceiro mundo, mas dentro da Europa. Mais uma prova de que isto é mesmo à balda são os registros dos terrenos. Centenas de terrenos são disputados por vários donos. É inacreditável. E as finanças dizem uma coisa e o registro predial diz outra e ninguém quer saber disso para nada. Terrenos são perfeitamente roubados a famílias por uso capião. Famílias que pagam o IMI desses mesmos terrenos ano após ano e mesmo assim ficam sem eles. Eu sei de casos destes. As famílias são proprietárias legais dos terrenos, pagam o seu IMI e alguém aparece e diz, não, este terreno é meu, ganhei-o por uso capião. Olha aqui. É inacreditável. O verdadeiro Texas, o verdadeiro faroeste é Portugal. O Público inicia hoje uma reflexão sobre o estado do Estado, que emprega atualmente 741.288 trabalhadores. Portanto, mais de 740 mil, o número mais alto em 17 anos desde 2005. E enfrenta dificuldades e desafios. O governo quer lançar recrutamento de dirigentes por equipa, as tais elites, para manterem o povo calminho cá em baixo, como vos dizia ontem no outro vídeo. Realmente um país destes, em que 7% trabalham na função pública diretamente, que isto não tem futuro rigorosamente nenhum, isto é o tal monstro, isto nem é um país comunista, acho eu. Portanto, isto realmente é só meter gente para os quadros. As câmaras a contratarem em catadupa, quando nós pensamos que já não consegue entrar mais porque os edifícios estão cheios, eles são tantos lá dentro, ainda vão contratar mais umas centenas. Portanto, meus caros, o futuro deste país é para ir para uma Câmara Municipal ou para a função pública. Olha, eu sou funcionário público desde 1985 e não tenho nenhum orgulho nisso. Sou professor, dou aulas, faço o melhor que posso. Quem me julga realmente são os meus alunos, não é mais ninguém. As avaliações são uma treta. Enfim, nada funciona. Portanto, isto é o caos absoluto. O ensino é o verdadeiro caos, mas nas outras áreas da função pública deve ser a mesma coisa. Quer dizer, isto não falha muito. Os melhores ficam para trás e os lambotas é que sobem. É Portugal. Abaixo,
Marcelo, que diz que encheu a boca com o povo, mais uma vez, 13 minutos de o povo, sempre o povo, pois com certeza, pois o povo é que legitima a boa vida desta elite. A elite que nós temos agora, que é uma elite muito superior em termos de qualidade de vida daquela que existia, por exemplo, no tempo do Estado Novo. Não há comparação. Um governante no tempo do Estado Novo tinha o seu saláriozinho e mais nada. Hoje, nem vale a pena falar nisso, não. Não vale a pena, não. O Diário do Kremlin diz-nos que a OCDE alerta, é altamente improvável que famílias comecem a falhar a prestação da casa. Pois com certeza, pois, não há milagres. Se de 12 prestações passamos a pagar o equivalente a 14, como ontem vimos, são 2 prestações praticamente a mais em termos do valor final no final do ano. Há quem talvez possa, mas a maioria não poderá, como é óbvio. Tanto que as prestações estão a aumentar desta forma, a inflação também. Eu não vejo como é que famílias, a maior parte delas da classe média-baixa, podem continuar a cumprir com os seus compromissos. A Euribor voltou ao terreno positivo, depois de 7 anos, e já ameaça fazer crescer o mal parado, o crédito mal parado. Juros do BCE sobem já em julho, mas vão subir em setembro. Tudo a somar à inflação a disparar, queda do poder de compra e menor margem dos agregados familiares. Com mais de 70% de empréstimos em Portugal contratados a taxa variável, a Organização Internacional antecipa incumprimento por parte dos particulares. Está tudo dito. Milagres, eu penso que já não há. Abaixo, Marcelo, sempre o mesmo Marcelo, agora agarrado aos antigos combatentes para não deixar cair no Chega, que o Chega se aproprie desta luta. Sem o povo, sem a raia miúda, não teria havido Portugal. Bom, o povo é que é Portugal, o resto é terreno. Mas o que ele queria dizer, eu penso que não seria bem isso. Era talvez mais isto. Sem o povo, sem a raia miúda, não teria havido tanto multimilionário na política em Portugal. Isso é que eu acho que ele queria dizer. Ao lado, Vieira Lopes diz que a semana de 4 dias é um fait divers para entreter a opinião pública. Foi exatamente isso que eu disse quando se começou a falar neste verdadeiro fait divers. É um entretenimento, é um desviar de atenções daquilo que realmente importaria. Um fait divers e nada mais. Para terminar, o estado do país, o estado da saúde, neste caso o estado da doença ou da falta de saúde. As urgências de ginecologia e obstetrícia estão fechadas em 4 hospitais de Lisboa, 4, durante o fim de semana, e agora, em última hora, recebo a notícia que também nos hospitais de Braga e Louras. Portanto, meus caros, o SNS, o serviço nulo em saúde, está podre, está a desintegrar-se a passos largos. As equipas médicas estão fartas de o denunciar, os enfermeiros também, os utentes, por incrível que pareça, são os únicos que se calam. Vá-se lá saber porquê, lá está a tal arraia miúda que permite que estas elites corruptas continuem a governar-se à nossa custa. A verdade é que nós não temos saúde, também não temos justiça, também não temos ensino. Aquilo é um arremedo, é uma coisa, sei lá o que é aquilo, as escolas hoje em dia é um circo. Nós não temos nada, mas o mais grave é mesmo a saúde, e é por aí que tem que se começar. O SNS está a deixar morrer pessoas em catadupa, portugueses, já antes do tempo da pandemia. Depois foi por causa da pandemia e o Covid, não se socorreram os outros. Agora vem-se a saber que há centenas de milhares de doentes oncológicos que não foram tratados a tempo e horas, porque era só Covid e mais nada, o resto deixou de existir. A loucura da Covid passou, embora os números estejam mais altos que nunca, outra loucura à portuguesa. E a verdade é que os cuidados intensivos ainda estão muito libertos, portanto não há ainda aquela pressão significativa e mesmo assim não há serviços nos hospitais, não há valências. E não há porque não há médicos, os médicos vão para o privado, vão de férias, eles podem acumular com o público, o privado, podem fazer o que quiserem, outros vão para o estrangeiro que ainda é pior. Portanto, isto é o verdadeiro caos. O Passos Coelho dizia que vinha aí o diabo, Costa dizia que o diabo não veio, mas o diabo já cá estava. O diabo está cá instalado e nós não demos por ela. Daqui a um ano este país está completamente de rastros, ingovernável. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter que haver eleições antecipadas daqui a um ano. Nem Costa, nem ninguém, quer no PS, quer no PSD, conseguirá pôr mão nisto neste momento. Isto precisava de uma vassourada, de uma limpeza, de uma ponta à outra, de uma reforma generalizada de todos os serviços da função pública, todos.
de uma ponta à outra, como digo. E só assim é que este país poderá começar a tentar endireitar-se. Vai demorar tempo, mas a verdade é que quanto mais tarde começarmos, pior caminho encontraremos e mais difícil será reorganizar um país que, neste preciso momento, eu não tenho dúvidas nenhumas a esse respeito, em todos os aspectos está igual ou pior que no dia 25 de abril de 74. 50 anos depois, as melhorias foram apenas aquelas que o tempo naturalmente trouxe para Portugal e todos os outros países. Tirando o desenvolvimento da tecnologia, que foi igual para todos, o que nós conseguimos fazer do nosso país nos últimos 50 anos, meus caros, não foi desenvolvê-lo como se esperaria. Foi atrasá-lo, foi retardá-lo, foi fazê-lo cair sucessivamente no ranking dos países europeus. Com os milhares de milhões que recebemos da Europa, é um verdadeiro crime o que se tem passado neste país, pelo menos desde 86, desde a nossa entrada na CEE até hoje. Um verdadeiro crime. Desbaratamos milhares de milhões todos os anos e o país, pouco ou nada, ganhou com isso. E onde estão os culpados, onde estão os responsáveis por este desbaratamento de milhares e milhares de milhões dos impostos dos nossos irmãos europeus? Onde estão esses responsáveis? Uns já morreram, outros ainda vivem uma boa vida e o povo, à raia miúda, que se lixe. Cabe a essa raia miúda, nas próximas eleições, deixar de ficar em casa e ir votar contra esta que nos desgoverna há 50 anos. Até amanhã.